Olá, meu nome é Bruna Zonta, sou bolsista de iniciação científica pela Unirio e aluna do 8º período de medicina. O meu trabalho é sobre a relação da espiritualidade com o perfil sociodemográfico dos pacientes do Núcleo de Atenção à Crise do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, impacto na terapêutica e prognóstico. Primeiramente, eu gostaria de abordar a importância de se falar sobre espiritualidade. Por que falar sobre espiritualidade no contexto de saúde? Bom, quando a gente vai avaliar a população mundial e seu envolvimento religioso, cerca de 90% da população se diz religiosa. Isso de acordo com Moreira Almeida, no estudo de 2014. Então, quando a gente vai ver o envolvimento religioso no mundo, 90% da população se diz religiosa. Quando a gente vem para o Brasil, esse número sobe para 95%, de acordo também com o mesmo autor em 2014. Então, 95% da população brasileira tem envolvimento religioso, e desses 95%, 83% considera a religião como algo muito importante em suas vidas. Além disso, eu acho que é importante a gente entender a relação da abordagem da espiritualidade e da religiosidade no contexto histórico, principalmente nos séculos passados. Então, durante os séculos 19 e 20, a religiosidade e a espiritualidade eram vistas como histeria ou neurose. E, em cima disso, os médicos, neurologistas e psiquiatras patologizavam essas condições e tratavam, ou subestimavam esses fenômenos e ignoravam. Mas, a partir do século XXI, começaram os estudos sobre a relação da religiosidade e da espiritualidade, que é a RE, com as funções psicológicas. E começou a haver uma compreensão de que a RE seria a fonte de força, suporte, autorregulação, conforto emocional e etc. para muitos pacientes. Então, esses estudos no século XX já aconteciam, mas começaram com mais força, com mais intensidade nos últimos 20 anos. Apesar disso, cada paciente é único e lida com as questões espirituais de forma única também. Então, a gente vai ter pacientes que têm um enfrentamento positivo de sua doença e utilizam a religiosidade e a espiritualidade como fonte de amparo e de reconciliação. Mas alguns pacientes, essa é uma parcela menor, mas é uma parcela, uma minoria significativa, têm um reforço de sentimentos como culpa e rejeição, enxergam a sua situação como um castigo de Deus e acabam desenvolvendo um enfrentamento negativo da sua doença. Bom, já que a gente está falando sobre espiritualidade, sobre religiosidade, é importante a gente entender do que a gente está falando, qual o conceito de espiritualidade, qual o conceito de religiosidade. Então, a espiritualidade, para os nossos estudos e para os estudos em geral, está relacionada ao sagrado. A relação do paciente com o sagrado, com o transcendente, seja Deus, um poder superior ou uma realidade última, seja qual for a forma como ele chama. A espiritualidade está se referindo à dimensão não material ou extrafísica da existência. Alguns autores, eles utilizam algumas características psicológicas positivas, como paz de espírito, bem-estar, otimismo, gratidão. Então, esse conceito ele ainda é muito discutido e não se tem um consenso entre os autores, mas, de forma geral, a gente compreende espiritualidade como essa relação com o sagrado. Já a religião está relacionada a um sistema organizado de crenças e práticas que buscam facilitar a proximidade com esse transcendente. Então, é a espiritualidade de forma institucional, é o aspecto institucional da espiritualidade. Então, a religião está mais relacionada com as instituições religiosas, coisa que a espiritualidade já não estabelece. Então, espiritualidade e religião, religiosidade, estão relacionadas, obviamente elas se relacionam, mas elas não têm uma relação necessária, não necessariamente se relacionam. Então, o paciente pode ter sua espiritualidade, mas não ser vinculado a nenhuma religião, pode ter religião, mas não encontrar espiritualidade, não encontrar essa relação com o sagrado dentro da religião. A religião pode acabar sendo apenas dogmas para ele. Então, são conceitos independentes, mas que podem se relacionar. Bom, então falamos sobre os conceitos, falamos sobre
o envolvimento religioso no mundo e no nosso país. E falamos também sobre a visão dos médicos, né? A visão dos psiquiatras e neurologistas ao longo do tempo, principalmente com essa crescente pesquisa sobre o tema no século XXI. Mas e a visão dos pacientes? Em 2015, Best e outros autores fizeram um estudo questionando aos pacientes se eles gostariam que os médicos abordassem a espiritualidade nas consultas. Mais de 70% dos pacientes disse que sim, que gostaria. Mas isso contrasta com a realidade. Esses mesmos autores, Best e outros autores, no mesmo ano, em 2015, fizeram um estudo, uma revisão sistemática sobre se os médicos faziam essa abordagem. E eles perceberam que essa abordagem pelos médicos no atendimento é infrequente e muitos preferem encaminhar os pacientes para um capelão para discutir o assunto. E eles alegam falta de treinamento insuficiente e falta de tempo, principalmente, para não fazer essa abordagem, mesmo que os pacientes achem que é importante e sintam essa necessidade. Bom, a partir disso, o objetivo do estudo foi compreender a relação entre a abordagem terapêutico-espiritual e um melhor prognóstico em pacientes com transtornos mentais, a fim de subsidiar o desenho do perfil sociodemográfico dos pacientes do Núcleo de Atenção à Crise do Instituto Municipal de Assistência à Saúde, Nise da Silveira. Em relação à metodologia, o meu estudo é uma revisão integrativa da literatura nos idiomas português e inglês. As bases de dados consultadas foram a PubMed, a Bireme, a Cielo, a Cochrane e os periódicos CAPES, e as palavras-chave utilizadas foram Spirituality and Mental Disorders and Prognosis. Bom, em relação aos resultados, foram encontrados cerca de 753 artigos na literatura, a grande maioria dos periódicos CAPES, e foram incluídos 69 artigos nesse estudo, nessa revisão. Os tipos de estudos giram muito em torno de estudos longitudinais, prospectivos longitudinais, mas também estudos transversais e revisões de literatura. Os transtornos abordados foram o transtorno bipolar, a personalidade borderline, a demência, a depressão, o vício em álcool e outras drogas, a esquizofrenia, o transtorno de estresse pós-traumático e eu criei uma categoria chamada Outros. Os artigos incluídos em Outros eram artigos que abordavam a saúde mental de forma geral ou artigos que abordavam mais de um transtorno simultaneamente. Dos 69 estudos, 64 avaliaram uma influência positiva da espiritualidade no prognóstico. Então, 64 estudos avaliaram o melhor prognóstico. Apenas 2 estudos avaliaram uma influência negativa no prognóstico, ou seja, pior prognóstico, e 3 estudos não encontraram evidências de associação de influência no prognóstico a partir da espiritualidade. De forma geral, os impactos positivos foram o aumento da acessibilidade e adesão ao tratamento psiquiátrico, um enfrentamento positivo da doença, melhor relação com a doença, aumento da resiliência e da remissão ao tratamento, aumento da qualidade de vida, aumento de bem-estar e satisfação, de gratidão, otimismo, propósito e generosidade, e um melhor funcionamento cognitivo. Ao mesmo tempo, houve redução do tempo de internação, redução do sofrimento psicológico, da sintomatologia e do abuso de álcool. De forma geral, os impactos negativos que foram avaliados foi que, apesar das crenças espirituais representarem fonte de conforto, esperança e significado, às vezes essas crenças poderiam gerar conflitos e se enredar em distúrbios mentais e emocionais, se tornando um obstáculo ao tratamento. Em relação aos resultados específicos dos transtornos, os pacientes com demência leve apresentavam menor bem-estar espiritual, menor apoio social, menor autoestima e satisfação com a vida, menor afeto positivo, scores de otimismo e esperança. Em compensação, apresentavam scores mais altos de afeto negativo. Então, perceberam que esses pacientes com demência leve tinham essas carências e essas necessidades espirituais. Já pacientes com personalidade borderline obtiveram menor pontuação total no Durel. O Durel é o índice de religiosidade da Universidade de Duke
que é uma ferramenta que mede o envolvimento religioso e a religiosidade. Então, esses pacientes com personalidade borderline, em geral, obtiveram menor pontuação total no Durell, que indica menor afiliação religiosa. Em compensação, aqueles que apresentavam maiores níveis de religiosidade e de espiritualidade apresentavam menor ideação suicida, menores índices e scores depressivos e melhor resultado no tratamento do abuso de substâncias. A busca religiosa teve forte relação positiva com o transtorno de personalidade borderline, e a espiritualidade e a religião representaram potencial cura desta população. Em relação à esquizofrenia, houve coping positivo. Coping positivo é o enfrentamento positivo da doença, mas também houve associações negativas envolvendo questões religiosas e espirituais, incluindo alterações de pensamento, comportamento e resposta afetiva. Em relação ao transtorno bipolar, as tentativas de suicídio e maior morbidade psiquiátrica estavam relacionadas a menor afiliação religiosa, e os episódios depressivos estavam diretamente relacionados a baixos níveis de resiliência. Em relação ao uso de substâncias ou vício em álcool e outras drogas, altos níveis de religiosidade e espiritualidade estiveram relacionados a melhor prognóstico. O desenvolvimento de propósito e de perdão foram os preditores mais fortes de melhorias em relação à bebida. E houve relação mútua entre espiritualidade e novas perspectivas para a vida. Em relação ao transtorno de estresse pós-traumático, os maiores níveis de espiritualidade estiveram relacionados a melhor prognóstico. A repetição de mantras promoveu ganho de atenção plena, redução dos sintomas de TEPT, redução dos sintomas da depressão e aumento de bem-estar. E houve redução da severidade dos sintomas e do sofrimento psicológico, além da melhora da qualidade de vida. Por fim, em relação à depressão, indicadores de religiosidade e espiritualidade estiveram relacionados a maior propósito, otimismo, generosidade e gratidão. Houve redução dos sintomas depressivos. A terapia religiosa e espiritual proporcionou maior acessibilidade e adesão ao tratamento. E a espiritualidade foi a preditora de menor gravidade da depressão e melhora da qualidade de vida, particularmente no contexto de estresse. De forma geral, os resultados se dão da seguinte forma. Níveis mais elevados de religiosidade e espiritualidade predispõem melhor saúde mental e melhor adaptação à doença quando comparados aos pacientes com níveis mais baixos de RE. A RE tem consequências fisiológicas impactando a saúde física, reduzindo o risco de desenvolvimento de transtornos e influenciando a resposta ao tratamento. E a terapêutica psiquiátrica pode estar relacionada a conflitos religiosos e espirituais que podem atrasar ou interferir em seu curso. Então, independentemente da forma como o paciente lide com a sua questão religiosa e espiritual, com a sua religiosidade e espiritualidade, se é de forma positiva ou não, fato é que essa relação pode impactar na terapêutica, pode impactar no prognóstico. Então, daí a necessidade das questões espirituais serem incorporadas e consideradas no planejamento da terapia, para que sirva de conforto e de amparo aos pacientes que lidam com ela de forma positiva, ou para que os conflitos espirituais possam ser solucionados para uma melhor terapia e um melhor prognóstico. Como conclusões, temos a religiosidade e a espiritualidade atuando como fator protetor em diversas doenças psiquiátricas, sendo aliadas ao tratamento e melhorando o prognóstico, promovendo uma perspectiva mais ampla, acompanhamento mais completo e maior bem-estar, possibilitando a humanização do cuidado e melhora da qualidade de atendimento e tratamento dos pacientes, considerando também aquelas informações que a gente viu na introdução, de que os pacientes querem essa abordagem, eles anseiam por essa abordagem, para conversar com os seus médicos sobre as suas questões religiosas e espirituais também. E, por fim, a gente tem redução nos custos das internações, que são comprovadamente mais curtas quando a religiosidade e a espiritualidade é inserida no plano terapêutico. Essa foi a minha pesquisa e o meu trabalho. Aqui estão as referências. Muito obrigada.